Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, disciplina Arte, professor Elton David, turma 6º ano. O uso do ponto como elemento expressivo da composição visual. O ponto. Ele é o primeiro elemento importante para a produção artística. Todo artista usa o ponto na realização de suas obras, assim como a linha, a forma e a cor. Muitas vezes não damos a devida importância a esses recursos, até percebermos o quanto são indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Vamos estudar esses elementos um a um, começando pelo ponto. Tipos de pontos. Os pontos na composição artística não têm dimensões definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Eles podem ser redondos, ovais, quadrados, pequenos ou grandes. Se você usar esses recursos, conseguirá efeitos interessantes na sua produção artística. Sendo assim, podemos afirmar que um simples toque da ponta do lápis no papel forma um ponto, que pode, como falamos, variar de forma e de tamanho. Então, chamamos de ponto gráfico aquele em que sua forma e dimensão são definidas pelo artista. Existe ainda o ponto geométrico, que não tem definição. Ele é usado na geometria para determinar um lugar no plano ou no espaço. Neste slide vemos a figura do ponto geométrico. O ponto geométrico é espacial. Neste caso, o ponto geométrico é o encontro de duas retas como num X. Então, o ponto geométrico é exatamente aquele epicentro do encontro entre duas retas. Ponto gráfico. O ponto gráfico é o pingo que você faz no papel. Quando você pressiona a ponta do lápis sobre uma folha de papel, você faz um ponto gráfico, que pode ter várias dimensões. Por que ele se chama ponto gráfico? Porque se relaciona com a grafia. Então é somente um ponto simples que você faz com o lápis sobre o papel. Ponto físico. O ponto físico, que tem largura, altura e profundidade, é aquele que determina um lugar, um objeto, etc. Uma bola de gude é um bom exemplo de ponto físico. É o ponto concreto, aquele que tem 3 dimensões, largura, altura e profundidade, 3D. A utilização do ponto. Em seus trabalhos, você pode utilizar o ponto para conseguir diversos efeitos. Por exemplo, contornar é partilhar o contorno da figura. Contornado é contornar o desenho, fechando a figura. Então você vai apenas desenhar o contorno, fazendo apenas a marcação de redor do desenho, sem os detalhes e definições do meio. 2. Delinear. É pontilhar o contorno e os detalhes da forma. Delineado é o mesmo que esboçar com pontos detalhando a figura. Então, em comparação à primeira, a gente já tem os detalhes internos do desenho. 3. Sombrear. É preencher o espaço interno, dando a noção de volume. Sombreado, agrupamento de pontos para dar a sensação de claro e escuro. Então a gente tem a marcação aqui de tonalidades do ato de desenhar, trazendo para esse desenho um pouco mais de volume, de densidade. Exercício. Número 1. Desenhe em seu caderno essa figura, depois preencha os espaços abaixo usando pontos de tamanhos diferentes. Então, depois de vocês desenharem essa figura no caderno, vocês vão fazer pontos aleatórios com tamanhos diferentes, preenchendo todos os espaços da figura. Questão 2. Desenhe em seu caderno 2 figuras semelhantes como o modelo. Em seguida, faça 2 composições com diferentes pontos. Na primeira figura, figura A, vocês vão fazer com pontos agrupados. E na figura B, com pontos dispersos. Lembrando que pontos agrupados são pontos extremamente próximos. Tanto é que quando você afasta o desenho, parece que eles estão juntos. Mas há uma separação, apesar de que essa separação ser extremamente pequena. E pontos dispersos são pontos espalhados, separados. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.